Olá, estudantes da disciplina Extensão Rural. Hoje nós vamos conversar com o Túlio Lima, que é extensionista do INCAPé, em Santa Catarina. O Túlio é engenheiro agrônomo, formado na UFV, fez mestrado em extensão rural também na UFV, e hoje é extensionista de campo. Então, gostaria de agradecer muito ao Túlio por participar aqui conosco da disciplina, dessa conversa. Túlio, eu fiz uma apresentação bem breve, bem resumida. Você quer acrescentar alguma coisa a essa apresentação? O Marcelo, eu queria dar um oi, né, aos estudantes, né, e às estudantes aí da disciplina, te agradecer pelo convite. E o que eu complemento da apresentação é que eu fui estudante dessa disciplina, né, em 2005 para 2006, enfim, eu me formei na Universidade Federal de Viçosa, na UFV, e hoje trabalho como extensionista no INCAPé, no Espírito Santo, né, e é um prazer estar junto com vocês aí hoje, para a gente poder bater esse papo. Obrigado, né? Bacana, bacana. Túlio, o que é o INCAPé? O INCAPé, Marcelo e estudantes, é o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, é um órgão estadual, né, do governo do estado do Espírito Santo, que trabalha com pesquisa, conforme o próprio nome diz, pesquisa agropecuária, com assistência técnica e extensão rural, né, que a gente chama de ATER. É como se fosse, comparado com Minas Gerais, uma fusão entre EPAMIG e EMATER, vamos falar assim, que elas já, no Espírito Santo, já foram separadas e hoje é um instituto só, né? Uhum. Bacana. E você trabalha em que lugar do Espírito Santo? Pois é, eu trabalho na região do Caparaó, Capixaba, que é uma região que faz fronteira com Minas Gerais, próxima à cidade de Manhuaçu, a cidade mineira de Manhuaçu, né? E aí, é isso, você está até com o mapa aí, esse mapa é o mapa das unidades, né, que determina mais ou menos, né, as estruturas, as unidades que o INCAPER tem. Esse mapa existe no site, ele está no site do INCAPER. E para a turma perceber o lugar que eu fico, com o mouse em movimento aqui, né, sim, se eu não estiver enganado, está aqui no número, acho que esse é o número 5, né, a região Caparaó, né. Eu acho que pela cor, Túlio, talvez fique mais fácil. Eu vou disponibilizar depois, no link aqui do vídeo, o mapa, né? Aqui ele aparece pequeno, não sei se vai ser possível visualizar. Talvez pela cor seja mais fácil. Certo, sim, eu acho que é um verde, Marcelo, me ajuda. Isso é um verde mar, alguma coisa do tipo. Aqui é onde eu estou sinalizando com o mouse, né? E Iuna exatamente fica aqui. Essa região é conhecida, né, oficialmente como região do Caparaó, e Iuna é o município onde eu trabalho. É um município de 30 mil habitantes, né? Com mais da metade, quase metade da população habita a zona rural, né? Formada por agricultores e agricultoras. E uma referência interessante é que Iuna abriga boa parte do Parque Nacional do Caparaó, que abriga o Pico da Bandeira, que é um dos picos mais altos do Brasil, né? E que dá um passeio excepcional. Inclusive, eu super recomendo para quem não conhece, conhecer, porque o Parque Nacional do Caparaó é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Quem puder conhecer, a subida ao pico é uma experiência e tanto. Que legal. E, Túlio, esse mapa bem colorido, né, ele diz respeito a unidades do INCAPé ou regiões. Explica para a gente. Beleza, detalhando mais o mapa, ele discrimina a forma como o INCAPER se organiza em termos de regiões, né, de acordo com as suas ações, né, as suas ações de pesquisa, assistência técnica e extensão rural. Então, cada região dividida em cores representa um micro-regional, que esse micro-regional abarca diferentes municípios, né, e cada município tem, ou alguns municípios têm escritórios, aliás, todos os municípios têm escritórios locais, alguns municípios têm fazendas experimentais, outros, né, alguns outros têm escritórios distritais e escritórios regionais. Então, a nossa estrutura é assistência técnica e extensão rural, a ATER, é desenvolvida em escritórios distritais, escritórios locais e também nos regionais. As pesquisas, sobretudo, são desenvolvidas nas fazendas experimentais e nos centros de pesquisa, que eu estava esquecendo de falar deles. E aí são vários números, né? Eu nem sei todos de cabeça, mas a turma tiver interesse em entender isso um pouco melhor, né?
O site tem a discriminação, o endereço de tudo, né, de todas essas comunidades, né, e mais ou menos a função e o que cada uma desenvolve, especificamente para o caso das fazendas experimentais, né, que algumas são mais voltadas para determinadas atividades, algumas pesquisas, né. Então, vale a pena conhecer. Que ótimo. E, Túlio, como é que você chegou no Incapé? Ô, Marcelo, é uma história um pouco longa, assim, eu estava até lembrando disso hoje, conversando com a minha companheira, porque hoje, agora, eu estou de trabalho remoto, né? Durante a semana nós trabalhamos presencialmente, nós estamos revezando, né? Uhum. E aí eu estava pensativo sobre isso, eu acho que começa essa trajetória o dia que eu bati na sua porta, quando eu estava na graduação, e eu tinha feito intercâmbio e voltei do intercâmbio com a cabeça de pensar assim, nossa, eu vou trabalhar com agricultura sustentável. E nesse meio do caminho, eu bati na sua porta e falei, ouvi falar que você estuda isso, desenvolvimento sustentável, não sei nem quem me indicou seu nome na época, Marcelo. E aí aconteceu, nós conversamos, depois eu tive iniciação científica, né, com você, eu te agradeço por isso, que não foi fácil fazer essa iniciação, porque eu tive várias dificuldades, mas foi rico. E aí depois disso, nesse meio prazo, na realidade, antes da iniciação, mas depois eu já ter te conhecido, eu fiz um estágio na Emater de Minas, na cidade que eu nasci, se chama Lagoa Formosa, lá no Alto Paranaíba, perto do Triângulo Mineiro. E lá me despertou muito interesse. Eu já tinha feito alguns outros estágios na Embrapa, com pesquisa, tinha feito estágio nos laboratórios da FV e também tinha feito um estágio com uma revenda de insumos. E me chamou mais atenção, assim, me cativou, meio que vira e mexe, eu sempre vou muito pro lado da emoção, a questão do trabalho na Emater, o estágio. E disso eu falei, nossa, podia muito ter um concurso na minha época. E aí depois rolou a iniciação científica, depois eu fiz a matéria de extensão rural, né, foi legal, e eu acho que eu sedimentei isso na minha cabeça, no meu coração, que era uma boa. E eu tive sorte que no último período teve o concurso do Incaper, que já era advindo, né, já estava previsto e tudo mais. E aí eu fiz o concurso no último período, foi em dezembro, no último período, e depois, em março, eu já estava trabalhando no Incaper. Foi chamado rapidinho e tudo mais, então foi meio que essa trajetória. É claro que no meio do caminho tem um monte de coisa que aconteceu, mas foi meio que assim, um plano que na metade da faculdade para frente eu teci. E também, sobretudo, que eu estava esquecendo, isso é importante, da trajetória que eu tive antes da faculdade da minha família. Meus pais foram agricultores por muito tempo, depois eles migraram para a cidade e viraram operários. Mas meus tios, né, tias, né, a gente sempre teve contato com a agricultura familiar, que é a categoria social que a extensão rural pública trabalha, né? Então, acho que é essa mistura de coisas, né? Entendi. E você hoje é um servidor público do Estado do Espírito Santo, é isso? Sim. Aí, desde 2012, né, quando eu fiz o concurso, eu virei, então, esse servidor público do Estado, né, na função de agente de desenvolvimento em extensão rural, que é o termo técnico e oficial, o termo oficial que é utilizado pelo governo para determinar quem é extensionista, né? Você é extensionista de campo. Sim. E aí meu cotidiano é bem variado, eu trabalho no escritório local, a nível municipal, né? A gente atende agricultores do município de Iuna e agricultoras, né, das famílias. Enfim, o trabalho é um pouco diverso, a gente tem serviço de escritório, serviço burocrático em termos de questões de documento, de geração de pensamento de políticas públicas, formatação de construção ou execução de políticas públicas, por exemplo, a própria política de crédito, né, que é o PRONAF, que é uma política importante, o pessoal na disciplina, eu sei que eles vão estudar isso, né, e muitos serviços de campo também, então várias reuniões na roça, né, visitas, né, excursões, oficinas, mutirões, que é algo que está começando a acontecer, eu acho que depois nós vamos detalhar isso mais, né? Bacana. E, Túlio, quando você chegou no Incapé, claro que você trouxe essa experiência dos estágios, né, das disciplinas, mas você teve algum tipo de formação, de capacitação logo quando chegou? Marcelo, eu considero que antes da chegada no Incapera, a graduação me deu uma certa base, em especial a disciplina, né, que a turma está fazendo aqui agora. Eu acho que isso é importante ser destacado. Eu acho que eu cheguei, assim,
vou falar que eu cheguei sabendo onde que eu pisava 100% não, mas eu já tinha uma ideia boa. E isso foi muito rico. Mas depois, quando a gente assumiu o concurso, o Incaper fez uma capacitação interna. E essa capacitação foi com uma turma que já trabalhava, com os colegas nossos, né? A maioria do concurso anterior, de 2005, que chamou essa capacitação de capacitação continuada. E nela, a gente trabalhou alguns conceitos, algumas questões importantes, né? Que eram relevantes para a realidade onde a gente estava se inserindo. Uhum. Mas, assim, eu concebo que ela a trajetória que eu já tinha, junto com essa capacitação e o aprendizado no dia a dia, com agricultores e agricultoras e outros atores sociais que a gente lida, né, no trabalho, faz parte dessa formação que continua sendo continuada, vamos falar assim, ela é cotidiana. Entendi. E você começou a trabalhar com um tema específico ou não? Olha, de começo, eu tentei me abrir a toda e qualquer possibilidade que apareceria dentro do escritório local. Meio que assim, as pessoas procuram as demandas, né? Agricultores e agricultores nos demandam e a gente tentava atender. Eu não falava não para nada, né? Quer dizer, começou a aparecer demanda de coisas que eu não tinha experiência, mas eu tinha que estudar e eu estava aberto. Mas isso assim, dentro de uma certa liberdade que a gente tinha de poder desenvolver esses trabalhos. Mas já existia uma estrutura, vamos falar assim, pré-condicionada, que se baseia sobretudo na cafeicultura de café arábica. Principalmente porque de início, quando eu fui trabalhar, eu assumi no município que se chama Irupi, que é ao lado de Una. Mas Irupi foi emancipado de Una e tem uma lógica um tanto quanto parecida de desenvolvimento. E é muito café arábica. Inclusive, Irupi, dos municípios capixabas que tem café arábica, é o que tem mais da metade do território do município é café arábica. E aqui, nessa foto que você colocou, tá legal você ter colocado, foi o primeiro dia de campo que a gente realizou, que eu participei. E já foi sobre café arábica. Nós não nem propusemos outras coisas, porque já era o contexto. Aí tinha uns 2 meses que eu tinha assumido, e a gente estava falando sobre forma de coletar amostra de solo, né? Que, por coincidência, na disciplina de extensão rural da graduação, quando eu fiz, no trabalho final, a gente, na dinâmica, no trabalho prático, né, que a gente desenvolveu, foi esse tema também. Depois eu fui vivê-lo na realidade. Então, o café arábica foi o primeiro foco no começo, Marcelo. E você segue trabalhando com café até hoje ou já mudou bastante? Então, eu gosto de brincar que hoje eu não trabalho com café, eu não trabalho com pecuária, eu não trabalho com determinadas atividades, eu trabalho com as pessoas envolvidas nessas ações, né? Isso é uma questão semântica importante para mim, assim. E, de fato, foi o começo do café arábica, a gente ainda continua, porque a boa parte das demandas é em café arábica, mas a gente tentou diversificar. Essa foto que você está mostrando aí foi o primeiro festival do café que aconteceu lá. E aí, juntou turmas de diferentes escritórios locais, com os políticos, né, estavam passando lá e tiraram essa foto, e eu gosto de registrá-la, porque ela representa, assim, uma questão cotidiana para quem vai escritório local, né? Você tem que interagir com diferentes atores, né? E os políticos, eles sempre estão participando de diferentes espaços, né? Essa foto registra isso. A gente tem a impressão que o extensionista, ele faz 100% do trabalho de campo, né? Mas também tem essa parte que são os eventos, né? A articulação com os diversos agentes que estão no território, né? Isso é bem importante. Sim, porque nesse festival, por exemplo, que aconteceu, a ideia era tentar conversar sobre a produção de cafés especiais, né? O festival era um festival, né, do município, mas a gente montou um stand, né, dos escritórios locais e tentou trabalhar alguns temas técnicos, né, pensando em atividades coletivas. Mas isso foi bem no comecinho, né, quando a gente estava no começo mesmo da trajetória. Sim, bacana. Aqui já é uma outra foto, né, outro lugar. Sim, isso foi uma excursão que a gente fez. Essa excursão era já pensando num assunto parecido com o do festival, que era
produção de cafés especiais. Nós somos um município que é uma referência importante nesse assunto aqui no Espírito Santo, e juntou essa turma aí, foi, de uma maneira geral, a gente foi tentar entender como que esse povo fazia os cafés especiais, que hoje está tão em voga, né, essa questão de café com nota alta, né, com métodos de pós-colheita interessantes, diferentes, e que agregam na qualidade do café. Né? E, Túlio, você trabalha geralmente sozinho, em dupla, uma equipe? Como é que funciona o dia a dia? Certo. Atividades coletivas, de uma maneira geral, a gente faz em conjunto com mais gente, com a equipe do escritório. A equipe nossa do escritório hoje, nós somos 2 engenheiros agrônomos, um engenheiro florestal e uma auxiliar administrativa. Essa equipe de 4 pessoas, a gente desenvolve diferentes questões. Tem algumas ações que são mais específicas de cada um e algumas, quando, como eu disse, são coletivas ou conjuntas, a gente faz junto. Essa excursão, por exemplo, foi todo mundo junto que se envolveu para poder organizá-la e que ela acontecesse, né? Inclusive gente de outros escritórios locais vizinhos. Uhum. Essa foto mostra, eu quis trazer para o pessoal ter uma ideia, né, do carro na ação extensionista é simbólico, né? Porque a gente pega o carro e vai de encontro às famílias, né, na roça. E esse dia, essa área aí que está embaixo, aliás, a área de cima, perdão, ela estava foi o primeiro dia de coleta de experimento, era um projeto de pesquisa que o Incaper estava desenvolvendo, que a gente estava participando dele junto com o pessoal lá, né, com uma família, na pesquisa para traçar algumas características dos cafés dessa região e de outras regiões do estado, vinculando isso à face de terreno, a uma série de outros detalhes, né? E aí, esse dia a gente vai fazer coleta junto com os agricultores e os pesquisadores. Bacana. Essa foto mostra uma família, Marcelo, legal você, né, poder mostrar ela aqui, de uma política pública do governo federal, que se chama Brasil Sem Miséria. A gente trabalhou com a família do seu Sebastião, da Cristiane e do Marcelo, e a perspectiva aí era dar uma incrementada na horta deles com uma grana que o governo disponibiliza para essas famílias. E aí foi o dia que a gente chegou lá com os insumos, né, que eles tinham determinado para comprar, a gente tentou auxiliar para poder dar um estímulo na horta lá. Que legal. E, Túlio, uma dúvida que sempre surge, né, é se o extensionista ele trabalha a partir da demanda do agricultor ou da demanda da política pública, do governo, né? Ou das duas coisas. Como é que funciona? Das duas coisas, Marcelo, sem dúvida. Tem muita política pública que já é pensada e formulada em outras esferas e chega no escritório local para a gente desenvolver. O exemplo do Pronaf, por exemplo, com a emissão das cartas de aptidões, que depois que o pessoal vai ficar sabendo disso, eu acho, quando ele estudar sobre o Pronaf, né? E também sobre o agricultura familiar. E, em contrapartida, existem demandas locais que são feitas por agricultores, né? E a gente atende. E, ao mesmo tempo, também, nós estamos, eu acho que, num caminho de construção de políticas públicas também, junto com agricultores, né? E com outros atores a nível de município. Por exemplo, na região aqui está acontecendo muito concurso de qualidade, ou, em alguns lugares, até mostras de qualidade de café, né? Então, eu acho que essa mão dupla na pergunta que você fez, assim. Entendi. E aqui você está com um monte de crianças. Então, essa foto tem... Nossa, uma das fotos mais legais das ações que nós fizemos é uma foto de um dia que nós passamos numa escola municipal rural, e nós fomos conversar sobre água e sobre nascentes lá com essa criançada. E, assim, nisso isso sempre acontece, vira e mexe e rola, sabe? De convites para a gente poder bater algum papo em escolas, né? Seja em forma de palestra, seja em forma de oficina. E esse dia foi um dia muito legal, porque essa escola ficou marcado, assim, para mim, na trajetória, porque é uma escola que a gente foi recebido com muito carinho, sabe? Deu para conversar uns assuntos legais ali com relação à água, né? A nascentes, né? A importância das nascentes, enfim, um pouco de educação ambiental que também faz parte do processo. E isso foi uma demanda que foi feita pelos professores, né? Nós fomos até lá. Então, assim, é um exemplo de uma ação que foi demandada pela comunidade, né? E foi legal, foi muito bom.
É um tipo de atividade profissional que parece que requer muita interação com grupos, né, com coletivos. Essa foto também mostra isso. Isso aí foi um diagnóstico rural participativo que foi feito. A gente estava com uma equipe de 5 escritórios locais diferentes. E foi difícil, porque foi muita gente. E trabalhar ferramentas participativas, depois eu acho que a turma deve pensar nisso, né, na disciplina. Não é fácil com muita gente, né? É um desafio grande, Marcelo. Realmente, trabalhar com extensão rural exige que a gente aperfeiçoe os nossos processos comunicativos, né? A gente precisa saber lidar com isso, porque muitas das vezes a gente conversa com muita gente ao mesmo tempo. Claro. Essa foto eu quis colocar, sugerir para você apresentar aí, porque ela marcou um ponto importante, que foi a minha volta ao trabalho. Eu tirei licença 2 anos, né, e tive aí na UFV, voltei, fiz mestrado, né, no mestrado de extensão rural. E esse mestrado, assim, mexeu muito comigo, me fez reavaliar uma série de ações que eu já desenvolvi. E essa foto foi a primeira ação coletiva que a gente fez com o pessoal do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do PENAI, né, que é a turma que entrega alimentos, né, a turma da agricultura familiar que entrega alimentos na prefeitura para fornecer para as escolas. E eles estão tendo um pouquinho de produção, né, excedente, e queria conhecer outras formas de mercado. Nós fomos na Ceasa, essa foi uma visita na Ceasa que a gente fez. E a partir desse momento, dessa volta do mestrado, a gente começou, eu particularmente, comecei a pensar muito, questionar o tanto que só homens nas fotos, né, que a gente fazia das ações, né? E aqui foi o primeiro passo da gente começar a trabalhar tentar contribuir para que mulheres participassem mais, né, famílias como um todo, jovens, né, e esse foi o primeiro passo, apesar de estar só a Sara e a Rosane na foto, no dia não foi possível, mas eu acho que foi um primeiro alerta para essa condição importante, né, da gente trabalhar com pessoas, com famílias, né. Elas são agricultoras ou extensionistas? A Sara, que está na foto, ela é nutricionista e a Rosane, ela é agricultora. Ok. Eu acho que essa foto também mostra uma outra reunião que nós fizemos um intercâmbio com uma feira. O pessoal da feira de Una foi conhecer a feira do município vizinho. E o pessoal super recebeu a gente lá, a gente bateu um papo super legal lá para entender e trocar algumas informações no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento das duas feiras, né? E essa vez a gente foi lá visitar esse pessoal, foi muito rica, né? A gente, no final da feira, o pessoal tem um lugar que se reúne e essa foto é da reunião. Né? Foi muito interessante, foi boa. E é interessante porque você trabalha com vários aspectos da comunicação, né? O extensionista como comunicador, mas também o extensionista como facilitador de processos de comunicação, né? Os agricultores estão em realidades diferentes, participam de feiras diferentes e são reunidos para conversar, trocarem experiências, né? Isso é bem interessante. Sim, a questão de organização social também, né, Marcelo? Contribuir para, né? Eu acho que a comunicação é um elemento importante nisso, né? E aí, não que a gente deixe a técnica de lado, pelo contrário, eu acredito que a técnica é basilar, ela é muito importante, mas para além dela existem, né, outras perspectivas que são importantes para contribuir para um trabalho realmente que traga um desenvolvimento mais amplo, né? Então, claro. Eu acho que isso é importante ser destacado. Tá aí uma ação em saneamento rural, né? A gente organizou um mutirão com os vizinhos do casal de agricultores, que nós construímos uma fossa evapotranspiradora, que é considerada uma técnica social, né? Esse dia aí foi um mutirão, foi rico, foi uma forma de ir para campo, realmente botar a mão na massa e construir junto, né? Tinha mais gente, mas na hora da foto nós tiramos muito tarde, a turma já tinha partido, isso foi super legal também. E nessas fotos eu queria, assim, destacar, Marcelo, que a perspectiva é tentar trazer... Depois o mestrado me alertou muito, assim, o quanto o campo é diverso e o quanto a ideia de desenvolvimento ela pode ser amplificada. Então, outras atividades, como o próprio saneamento rural, não tinha estudado saneamento rural na UFV, depois a gente estudou por outros lados, e são ações que são demandadas para um desenvolvimento mais amplo, né? Está aqui a turma da nossa região, aqui do Caparaó, que participou da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte.
Aqui, o Cabral está se despontando como uma região muito importante na produção de cafés especiais. Essa turma aqui foi nessa SIC, né, Semana Internacional do Café, do ano retrasado, né? O Cabral ganhou o primeiro e segundo lugar de café, de melhor café, sabe? No concurso, e nós fomos uma caravana para lá. Então, eu acho que, quer dizer, trabalhar também essa valorização do saber fazer, né, das famílias, né, investindo em cafés especiais, é um caminho que nós estamos investindo muito aqui. Nós estamos participando de muitas ações nesse sentido. Essa foi uma delas. Muito bom. No serviço também a gente participa de alguns eventos, né? Esse Simpósio Internacional da Agricultura Familiar aconteceu na Paraíba. Acabou que eu estive lá representando o Incapé. E isso agrega muito, sabe, Marcelo? Essas diferentes possibilidades da gente poder participar de diferentes ações em diferentes lugares, né? Então, das fotos que nós mostramos aqui, já, enfim, isso para mim é valioso e eu acho que faz parte da vida do extensionista no sentido de que ela é bem diversa, de uma maneira geral. E eu acho que ela é diversa na proporção de que você entende que o desenvolvimento rural pode ser diverso. Claro. E no quanto você pode expandir sua rede de trabalho, né? E você tinha chamado a atenção lá no início sobre a formação continuada, né? Então, esses intercâmbios e eventos, né, também cumprem esse papel, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Esse simpósio, inclusive, contribuiu e vira e mexe a gente tem algumas capacitações, perdão, e isso sempre contribui. Então, é importante que isso aconteça, né? Uhum. Aqui foi um lançamento de um milho orgânico que o Incapé desenvolveu, já tem, né, foi feito melhoramento e nós temos uma unidade agroecológica que desenvolve trabalhos muito interessantes, já tem quase 30 anos, se eu não estiver enganado. E esse dia aí foi o evento de lançamento do milho com distribuição de sementes, né? Sementes orgânicas do milho. Esse milho foi lançado no ano passado e hoje já está sendo, né, utilizado em diferentes regiões e municípios capixabas. Né? Esse foi o evento. Você falou no início, Túlio, que o Incapé é pesquisa e extensão, né? Sim. E o trabalho que vocês têm é próximo? Pesquisadores, extensionistas estão em constante diálogo? Como é que funciona? Marcelo, eu considero que sim. Eu acho que, vira e mexe, nós temos contato direto e se brincar, se eu tiver que te falar os projetos que a gente está inserido, os projetos de pesquisa, se brincar, qual o risco de eu passar vergonha aqui e esquecer de algum, porque é mais, assim, é uma porção, entendeu? E aí eu acho que casa super bem essa perspectiva de juntar, né, pesquisador e extensionista, mas para além, né, de juntar os agricultores também na pesquisa, né? Eu acho que essa é uma forma que nós estamos tentando executar aqui. Aqui, nós falamos de capacitação continuada, essa é uma foto de uma capacitação para a turma que entrou no concurso já no finalzinho do vencimento do concurso. Tipo, tem gente aí que entrou no mesmo concurso que eu e eu já tinha 4 anos de trabalho, sabe? Quase 4 anos. E é gente que ofereceu, né? Aí eu já inverti de lugar, eu que contribuí para a capacitação desses novos, entre aspas, né, servidores na época. Foi gratificante. Então, quis trazer essa foto para meio que mostrar isso, né? Vai ciclando, né? Vai rodando, né? Aqui eu trouxe uma foto de campo para mostrar uma família que a gente atende, que igual ela tem tantas outras, a diversificação, né? No meio na parte central da foto tem uma lavoura de arroz, mas ao fundo tem alguns canteiros que eles estavam plantando beterraba, cenoura, e o café que faz parte da paisagem aqui. Então essa diversificação é um caminho interessante que vira e mexe bate a nossa porta, sabe? Para a gente tentar contribuir. E esse é um exemplo que eu quis trazer da ação. Entendo muito pouco de arroz, eu confesso, mas dentre algumas questões, o que a gente pode contribuir, a gente tenta contribuir de acordo com a demanda das famílias. Né? Essa unidade de produção, ela já era diversificada antes, ou ela passou a ser diversificada a partir do trabalho do Incapé? Ô Marcelo, eu considero que ela já era antes. A gente entrou complementando em alguns detalhes. A família tem um protagonismo muito legal, eles moram numa área muito interessante, assim, do seu ponto de vista de clima, de paisagem, e eles têm fartura lá. O que a gente tentou contribuir
sobretudo na inserção deles no PNAE, eles já trabalhavam, mas em pensar em outros produtos para fornecer para alimentação escolar, né, isso eles estão fazendo, e tentar contribuir na melhoria da qualidade do café e também na agroindústria, que essa família não trouxe foto, mas eles têm uma agroindústria, duas agroindústrias, né, produção de rapadura e a produção de café torrado e moído, né, que eles torram e moem o café próprio. Certo. É uma questão interessante, né, Túlio, porque os agricultores familiares, né, eles já têm uma trajetória na agricultura. Então, quando você chega como extensionista, me parece que é bem importante considerar o que eles já sabem, já conhecem, como fazem, né, para, a partir daí, começar a propor algumas mudanças. Marcelo, sem dúvida, né, e eu acho que esse diálogo é super válido e é até um respeito, né. Isso, assim, para mim diz muito no sentido do que eu consegui entender da importância dos diferentes tipos de conhecimento, né? Eu estou chegando com conhecimento acadêmico, né, sobretudo, apesar de eu ter meu conhecimento popular, né, que vem de geração em geração da minha família, mas esse conhecimento acadêmico, ele não é único e nem hegemônico e nem, assim, nem deve ser, de repente, colocado em hierarquia na parte mais de cima, né? Essa hierarquia, de repente, não deve acontecer, né? O próprio conhecimento, né, cotidiano dos agricultores e agricultoras, ele é valioso e dá umas respostas muito importantes que, de repente, a gente não tem, sabe? Então, sem sombra de dúvida, considerar que ele existe e que essa turma já está ali trabalhando há muito tempo na trajetória deles, né? O protagonismo é deles, né? A direção quem dá é eles. Eu acho que o apoio, né, cabe a nós dar o apoio, mas a direção e o protagonismo tem que ser deles. Perfeito. E essa foto, ela traz, eu poderia ter trazido muitas outras, porque isso é de um grupo de turismo rural, que nós estamos reunindo, já tem, a pandemia agora está parada, mas nós estamos reunindo tem mais de 2 anos, e essa turma conseguiu construir um roteiro turístico Águas Claras do Príncipe, quem não conhece, inclusive, até aproveito para fazer a propaganda, porque é baseado em famílias de agricultores e agricultoras familiares, que já se reúnem há muito tempo e discutem sobre turismo. Esse foi um planejamento participativo do ano passado, 2019, que nós fizemos. E é isso, o turismo agrega muita gente, e homens, mulheres, crianças e os bichos que estiver lá participando, né? Essa foto é valiosa por causa disso, porque mostra, assim, eu acho que uma simplicidade e, ao mesmo tempo, muita coisa que é valiosa, que é construída junto, em reuniões, né, em espaços coletivos, né, de construção. E isso foi uma das ações dentro dessa questão do turismo rural que nós estamos participando. Quando eu formei, não entendi nada de turismo rural, com a ajuda de colegas, entendendo, fui estudando também, né, no que me coube, e a partir daí as ações foram acontecendo, né, essa é uma delas. É interessante que as fotos, né, elas vão mostrando, ao mesmo tempo, desafios, né? De repente você se encontra diante de contextos, situações que vão te desafiando a ter que entender mais sobre um determinado tema, um assunto, né? E aí, assim, pessoalmente eu optei por tentar ser um extensionista que tente trabalhar com diferentes ações, porque isso dialoga com a minha ideia de desenvolvimento, né, rural que eu tenho. Uhum. Parte dialoga, né, ou boa parte, com a ideia do Incaper. E aí eu fico grato por ter essa liberdade para tentar desenvolver essas ações. Então, aqui nós mostramos fotos, né, com ações em café no começo, mas depois vieram surgindo diferentes políticas públicas, igual o PENAI, a feira, né, o turismo rural, o saneamento rural, e que se complementam e que dialogam, eu acredito. Né? Sim. E aqui essa foto eu não poderia deixar de trazer, porque também mostra, assim, situações não casuais em que a gente, né, acaba que, enquanto um serviço do governo do estado, que tem uma capilaridade muito grande, e que conhece, né, diferentes regiões, lugares, pessoas, e essa foto foi da chuvarada que teve, né, aqui no Espírito Santo, no início do ano, né, na região aqui, a região que foi muito afetada, e a gente entrou em parceria, né, com a Defesa Civil do município, com a assistência social, para poder dar um apoio às famílias que ficaram isoladas,
essa casa aí, parte dela desabou, mas ficou tudo bem com as pessoas, mas até quantificação, informação de danos, né? O governo do estado nos questionou, nos perguntou, né? Tomava opinião para saber como é que estava, a condição das estradas, lavouras que foram afetadas por essas chuvas, né? Então, nesse contexto aí também a gente entrou trabalhando, né? Então, é mais uma perspectiva, assim, de que entra para esse leque amplo de atividades que, a depender da condição local, né? A gente atuou, né? Ou atua ou virá a atuar, né? Muito bem. E, por fim, essa foto que foi uma das últimas ações coletivas antes da pandemia, né? E que saudade de voltar a fazer isso. Nós fomos com 3 famílias, representantes, né, de 3 famílias, visitar 2 unidades de produção de hortaliças em cobertura, né, em casa de vegetação. Ao fundo nós estamos vendo, isso aí foi em Venda Nova do Imigrante, de repente a gente tem até algum estudante de Venda Nova que até conhece essa turma. E também a gente foi na URA, que é a Unidade de Referência de Agroecologia do Incaper, né, que fica numa fazenda do estado, e lá tem projetos de pesquisa e de extensão que são tocados com a produção orgânica, né, no caso a agroecologia, né, com alguns aspectos de produção orgânica e tudo mais. E aí esse dia a gente visitou, enfim, deixou saudade, porque depois a pandemia já entrou e a gente virou essa bagunça toda que tá, né? Mas por coincidência, perdão, estava terminada. Por coincidência, um dos agricultores que está nela, hoje me mandou, ontem à noite, aliás, ele me mandou uma série de fotos da compostagem e do terreiro coberto, aliás, da casa de vegetação que ele fez lá, e ele está começando, quer dizer, no prazo da pandemia ele fez a compostagem que ele aprendeu a fazer no dia, e ele botou isso em prática, que ele tem um pequeno restaurante, enfim, ele quer utilizar esses resíduos para fazer compostagem. E ontem mandou as fotos, sabe? Que ele fez e agora tá adubando a terra, preparando, já fez o terreiro, a casa de vegetação, para poder cultivar no contexto dele lá. Então, assim, mesmo remotamente, a gente tentou contribuir com algumas coisas, né? Dimensionar a compostagem e tudo mais. Mas é valioso quando a gente recebe isso, né? Então, assim, eu quis mostrar com essas fotos, Marcelo, que são diferentes ações. Quer dizer, eu não sou especialista, né? Muito especialista em quase nenhuma delas, eu estou tentando entender e estudar. Mas articulações, facilitações, mobilizações também constam nesse leque de trabalho do extensionista, para além da questão técnica, que também é primordial, é importante, né? Claro, muito bom, Túlio. Acho que a gente conseguiu ter um panorama, né, do tipo de atuação profissional que você tem, da diversidade de temas, situações, contextos, né? Então, foi muito bom, muito valioso. E eu gostaria de agradecer muito essa tua participação aqui na disciplina, essa nossa conversa, né? Te agradecer. E se o pessoal quiser conhecer mais sobre o Incapé, sobre o teu trabalho, você recomenda algum site, alguma fonte de informações? Uhum. Marcelo, eu recomendo sim o site do Incapé, lá tem todas as informações, né, que eu acho que a turma possa encontrar. Se que não tem canal de contato para poder conseguir, né? O Incapé também tem as redes sociais, né, virtuais, e vira e mexe nessa época agora da pandemia, tá? Sempre acontece às quintas, normalmente acontece alguma live, sabe? Debatendo algum assunto com os colegas, né, pesquisadores extensionistas, no canal do YouTube do Incaper, que se chama Incaper TV. Então, ou TV Incaper, enfim. Aí se a turma quiser procurar lá, no mais a gente tá super aberto a quem quiser fazer estágio, né, que achar que o estágio é importante, estágio final de curso, tudo mais. E eu que agradeço, Marcelo, foi super legal, assim, eu tô começando a aprender um pouco mais a usar essas tecnologias, eu acho que eu meio que embananei algumas horas, mas vocês não reparam, não. Também quer dizer que eu não passei no vestibular de novo, enfim, eu só foi um acidente de trabalho com a minha cabeleireira oficial, mas cresce de novo, né, tá bom. Tudo bem. Muito obrigado, Túlio. Falou, obrigado a você, Marcelo. Um abraço para todo mundo. Falou.